Pai do Senhor, chegamos aí a esse capítulo número 4. Queridos, esse capítulo número 4 é um capítulo vasto, com muitos assuntos. Para ser sincero, eu vou dar sequência aqui ao arrebatamento da igreja. E a princípio é esse, para a gente permanecer aqui nessa apostila. Mas a gente tem aí um outro assunto que diz respeito às diferentes escolas teológicas de interpretação, principalmente da escatologia, ok? Então a gente vê aí alguns conceitos de algumas escolas, e aí traz o conceito tribulacionista, o conceito pré-tribulacionista, a gente tem o conceito pós-tribulacionista e a gente tem um conceito mid-tribulacionista. Não é isso? Então, a gente tem aqui um conceito que diz respeito à nossa linha de interpretação das últimas coisas, das coisas que breve devem acontecer, que é justamente o preconceito pré-tribulacionista. Certo? A gente tem um assunto aqui do arrebatamento, tem uma definição aqui da palavra arrebatar, que é raptar, tirar com força, com proporção, tá certo? E aí a gente vem para alguns conceitos. Mas eu quero adiantar para você, meu irmão, aluno do curso teológico, juntamente com eu, tendo como professor nosso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aquele que nos conforta, nos convence da verdade, justiça e do juízo. Então a gente tem esse conceito aqui que é o pré-tribulacionista. O pré-tribulacionista é a linha que nós, dentro desse estudo aqui, é a nossa escola, é a nossa vertente, é a nossa corrente escatológica de interpretar o Apocalipse, ok? Então por quê? A gente precisa examinar. É a que bate com aquilo que nós somos, que nós estamos sendo ensinados, com aquilo que nós temos aprendido, ok? Então, o pré-tribulacionista. É isso que eu quero já adiantar para você ter essa ideia. Então, você precisa ler isso aqui, ok? Ler. Enquanto, olha só o segundo parágrafo que ele diz. Aliás, o primeiro. O pré-tribulacionista afirma que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes do início da grande tribulação. É isso que nós pregamos. Antes do início da grande tribulação. Antes do início, do início da grande tribulação. O que? O arrebatamento, não é isso? Afirma que o arrebatamento. A igreja vai ser, os mortos ressuscitarão, conforme Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, os mortos ressuscitarão primeiro, depois a igreja. Coríntios também, 2 Coríntios capítulo 15, também vai falar. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois a igreja será arrebatada, aí dará início à grande tribulação. E com o surgimento do anticristo, do falso profeta. Ok? Pronto, então é essa nossa corrente de interpretação. Eu preciso prosseguir, não posso parar aqui. Veja bem, enquanto a igreja estará desfrutando do gozo celestial na terra, se cumprirá a 70ª semana de Daniel, que é a última. Ao final, a igreja descerá com o Senhor para a sua segunda vinda, é isso? A esta terra, a sua segunda vinda. O arrebatamento da igreja não é a segunda vinda do Senhor. Você precisa entender isso. Ok? Alguém já ligou para mim perguntando se o arrebatamento da igreja é a segunda vinda do Senhor e depois vai ser a terceira. Não. O arrebatamento da igreja é um evento que ocorrerá, ninguém verá, nem ouvirá, nem perceberá. Só depois que a igreja for arrebatada, que claro, vai sentir falta. Mas nenhum olho verá. Okay? A igreja vai ser tomada com rapidez, com força dessa terra. Okay? Então nós iremos ao encontro dele nos ares. A trombeta soará, não é isso? Um grande alarido, um brado e um grande alarido e uma voz de trombeta. Então os mortos em Cristo ressuscitarão. E depois a igreja será arrebatada. Aí, quando a igreja for arrebatada, aí sim o relógio de Deus voltará ao seu curso normal, dando continuidade à 70ª semana. Por quê? Porque a 69ª semana ela parou
justamente quando Jesus entregou o seu espírito, né? Pai, a ti, quando ele entrega e diz, a ti entrega o meu espírito, consumado, tudo está consumado. Ali parou o relógio de Deus. Então você precisa entender isso. Então nossa corrente de interpretação é essa, tá certo? Então as outras que estão aqui é só para você ter uma ideia, né, do conceito. O conceito tem uma ideia das ideias que eles tentam passar. O conceito pós-tribulacionista, que diz que a igreja está vivendo já, que vai ser arrebatada, vai passar pela grande tribulação. Isso que nós estamos vivendo são sinais que diz respeito à igreja. Existem sinais que diz respeito à igreja e sinais que diz respeito a Israel. Nós não anulamos, né, o plano de Deus para Israel. Nós acreditamos que a igreja não substitui Israel em nada. Nós não acreditamos nisso. Deus tem seu plano. E isso está lá na 70ª, nas semanas de Daniel. Ali é para o povo judeu. No capítulo 12 você vai ver um tempo de angústia, justamente na grande... Deus vai tratar com o povo judeus. Claro que muitos serão salvos, ok? Vão lavar suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Tem um versículo que diz, quando esse evangelho for pregado nos 4 cantos e todos chegarão ao conhecimento, aí então será o fim. Não podemos confundir esse fim com o arrebatamento da igreja. Mas o evangelho tem que ser pregado nos 4 cantos, porque aí senão a igreja não vai ser arrebatada. Não, a igreja vai ser arrebatada. 2 testemunhas vão vir aqui. Depois do arrebatamento da igreja, 2 testemunhas vão pregoar esse evangelho. Elas vão morrer, vão ser assassinadas. Tá certo? Aí sim, aí vai se cumprir. O evangelho vai ser pregado nos 4 cantos. Elas vão pregar com autoridade grandes prodígios e milagres. O anticristo, a besta, vai matar essas 2 testemunhas. E isso vai ser na grande tribulação. Ok? Que será um tratamento de Deus sobre Israel. No fim desse sétimo ano, estará acontecendo uma grande guerra, que conhecemos por Armagedon. O Senhor Deus aí sim aparecerá nas nuvens com a igreja, e todo olho verá, e sim, todo olho verá, até mesmo os que lhes transpassaram. E isso está escrito no Apocalipse 1:7. Ok? Apocalipse 1:7, Mateus também está escrito. Que todos os verão. Ok? Então, está aqui a nossa linha de interpretação, é pré-tribulacionista. O nosso método de interpretar o texto escatológico, apocalíptico, e Daniel também, que é um apocalipse do Antigo Testamento, é o futurístico, ok? É um método que nós usamos, é um método que tem muito apoio dentro dessa linha de interpretação, ganhou muito apoio, que é para ele milenista, dispensacionalista, ok? Nós estamos dentro de uma dispensação, que é a dispensação dos gentios, né, da graça de Deus, dispensação da graça de Deus, ok? Que findará com o arrebatamento da igreja. Hoje eu aceito a morte vivo, a morte de Jesus. Então a morte dele me faz viver. Se nós não for arrebatado, então vai ter que dar a vida para se quiser ter vida. Então é melhor agora, é a graça, ok? Então a gente segue aqui, tem um conceito MID, é bom você procurar entender esses conceitos, ok? A gente vai ver aqui a teoria do arrebatamento parcial, misericórdia, que é terrível, ok? E aí sinais da sua vinda, né? A gente vai ver aqui sinais da sua vinda. Então a gente vai ver sinais que diz respeito ao povo de Deus. E aí tem aqui o surgimento de falsos profetas. Aqui é o povo judeu, que é muito nítido, né? Os sinais. Por quê? Porque quando a igreja for arrebatada, então só se eles não quiserem, né? Não quiser dar importância mesmo. Porque vai estar muito bem claro, são 7 anos, eles podem contar. A igreja sumiu, foi arrebatada, vai ser 7 anos. Isso vai ser notório, né? O alarido, a trombeta e a voz de arcanjo, ninguém vai ouvir, a não ser os mortos em Cristo e a igreja. Mas depois que os mortos foram ressuscitados e a igreja for arrebatada, aí pronto, aí um colapso acontecerá. Aí o mundo se alarmará de uma tal tremenda, em uma tal proporção,
que haverá correria mesmo. O que é que aconteceu com meu pai e minha mãe? O povo que desapareceu, onde está aquele povo que sumiu e vai ser manchete em todos os jornais, vai ser tremendo. Eu até parece que eu estou vendo aviões se desgovernarem, navio sem direção, carros batendo, se precipitando, e vai ser um caos, porque vai ser notório. Então aí você tem sinais aqui, ó, o surgimento do falso profeta, que aí o falso profeta dará sua cara mesmo, a profanação do templo. Então isso aqui vai acontecer no período da grande tribulação. E aí, aqui na página 54, a gente vai ver um parágrafo aqui, que diz assim: ao que se refere ao arrebatamento da igreja, a situação muda por completo, embora haja sinais, o dia e hora, né, são uma incógnita, um mistério para todos, né? Só Deus sabe. Daquele dia e hora, ninguém sabe, disse Jesus. Se o pai de família bem soubesse a que hora da vigília viria o ladrão, ele se prepararia. Então a gente tem que se preparar, porque ele disse que a sua vida será como um ladrão, tá certo? A gente vai ver isso em Tessalonicenses, em Apocalipse e no sermão, né, profético do capítulo 24 e capítulo versículo 42 a seguir. Ok? Então aqui tem sinais para a igreja. Primeiro, aumento da iniquidade. O pecado já não é mais pecado. Isso aqui é dos nossos. Isso é atual. Olha aí, B. Não há mais amor, paz e justiça. Está acabando isso. Né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito tem esfriado. O indiferentismo tem predominado, quase predominado tudo. Quase, né? Porque ainda acredito que ainda tem gente que se importa com alguém. Então a gente vai ver a letra C. Haverá uma proliferação muito grande de falsos profetas. É o que mais a gente está vendo. Falsos profetas. Homens aí charlatões enganando multidões e multidões os seguindo. Ok? Então isso aqui é sinais para a igreja. Tá certo? Sinais para a igreja. E aí a gente tem sinais do fim do mundo, do tempo. Do fim do tempo. Que são os sinais para Israel. Ok? E aí a gente vai entrar no outro assunto. A distinção entre a primeira fase do arrebatamento e a segunda fase, que é a revelação em glória. Então, arrebatamento é uma coisa. E a revelação em glória será a segunda vinda do Senhor Jesus. Então tem uma diferença. A distinção entre a primeira fase, o arrebatamento, e na segunda vinda. Tá certo? Que acontecerá em duas fases. A primeira, né, somente a igreja e os mortos em Cristo vão subir ao céu. E aí ele vai vir aí sim, a última fase é a segunda vinda em glória. Ok? Então tá aí uma descrição, tá? Uma descrição muito importante para você, que você precisa procurar entender essa descrição. Repito, qualquer coisa, entre em contato. Não é eu com... Já estamos passando aí dos 12 minutos. Só Jesus para ter misericórdia. Então, a propósito da primeira fase, e aí a gente vai ver o arrebatamento. O raptus, né? Tá certo? A gente vai ver o arrebatamento. O propósito da segunda fase. Então a gente tem um propósito aqui, que o propósito da primeira fase qual é? É arrebatar, ressuscitar os mortos e arrebatar. Não confundir essa ressurreição com a última, com a ressurreição em que Deus dirá: mar dá seus mortos, terra dá seus mortos. Não, ali é o juízo final. Ok? Então a gente tem um propósito da segunda fase. A gente tem um arrebatamento, né? O arrebatamento será um evento único. Ok? A gente tem aí o horário, né? Vai ser uma hora em que ninguém sabe. A gente tem que entender uma parábola também. A parábola do capítulo 17, 34, 36, que ele fala: digo-vos que naquele dia, digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. E a gente tem aí, se você olhar direitinho, a gente tem 3 tempos: manhã, tarde e noite. Por quê? Por causa do fuso horário. Entendeu? Meio-dia aqui no Brasil é 0 hora lá no Japão. Ok? A gente tem uma tabelinha. Não é isso? 0 hora no Brasil, no México é 22. No Canadá já é 20. Ok? Então, se o povo no Brasil for arrebatado, vai ser 1 hora só. Só que por causa do fuso horário lá vai ser uma outra hora. Brasil, 0 hora, no México vai ser 22 horas. Tá certo? Quando ele traz essa explicação aqui, você vai ver manhã, tarde e noite. Por quê? Por causa do fuso horário. A igreja vai ser arrebatada num momento só. Mas não quer dizer que meia-noite aqui
é meia-noite no Japão, porque isso não existe. Existe uma diferença de fuso horário, ok? Então 0 hora aqui é meio-dia lá. Se a igreja for arrebatada de meia-noite, aqui no Brasil, lá também vai ocorrer o arrebatamento instantaneamente no mesmo horário de Deus. No horário de Deus. Ok? Então isso aí, indiferente do fuso horário, vai acontecer. Se aqui vai ser meia-noite, lá vai ser 0 hora. Aliás, isso aqui é meia-noite, no México é 22 horas, no Canadá é 20 horas, não importa. Mas vai ser no mesmo instante. Ok? Então tem essa explicação. Aí a gente entra aqui num estado intermediário. O estado intermediário é forte porque fala de céu, terra, morte e ressurreição. E o aluno essa semana me perguntou, pastor, e como é que vai ser lá? E aí eu tive que trazer uma explicação no tocante ao homem, o homem espiritual, o homem físico, né? E a alma. O homem físico, espiritual e a alma. E as mortes, né? Morte física, morte espiritual e morte eterna. Só que a morte eterna, a gente vai ver que é uma morte com memória, porque é a alma. Né? Vai ter memória, porque o que a gente vai ver lá em Lucas capítulo 16 sobre a parábola do rico e do pobre, do rico insensato do pobre Lázaro, o mendigo Lázaro, a gente vai ver que ele lá no Hades, né, havia uma barreira que fazia uma separação entre o Hades e o paraíso, o céu e o paraíso, e ele tinha recordação dos seus irmãos, ele provavelmente conhecia a palavra, chamou Abraão até pelo nome, e ainda disse, pai Abraão, peço que deixe eu ir lá avisar para meus irmãos, o que é isso aqui? E Abraão disse, não, daqui ninguém sai. Então a gente percebe memória, a gente percebe um estado intermediário, e isso está escrito na Bíblia, gente. Então atente para isso aqui, o estado intermediário, muito importante também. E aí vai falar especificamente da morte, né? E a gente vai ver aí, quando primeiro começou... quando entrou no mundo, né, esse termo, essa terminologia morte, né, que a gente vai ver que foi o próprio Deus que disse, o dia que tu comer, tu morrerás, então partiu do próprio Deus, e a gente vai ver agora a morte tomar posse, né, se apossar da humanidade, do homem, né, através desse primeiro pecado, que a princípio foi uma morte espiritual, o homem cinzentou, porque Deus falava com o homem. Você acha que Deus vinha aqui em forma física? Não, Deus é espírito. E se adora ele em espírito. Entendeu? Então Deus tratava com o homem ouvia Deus e via até Deus, mas não um corpo carnal. Deus fez o homem do pó da terra e fez dele alma vivente. Mas não quer dizer que Deus tomava essa... Não, se Deus quiser, ele toma a forma que ele quiser, porque ele é Deus. Eu não tenho nem capacidade intelectual de imaginar alguma ação de Deus, além do que eu já tenho, que é a própria palavra de Deus. Então a gente vai ver, a princípio, uma morte, mas na sequência, no capítulo 3, nós vamos ver o primeiro morto. E quem primeiro matou, o primeiro homicida. Né? A gente vai ver Caim, né, que foi o primeiro homicida, e o primeiro que morreu, que foi Abel. Tá certo? E daí, pronto. E daí por diante o negócio fica feio. Ok? Então a gente vai ver isso aqui, a gente vai ver um pouco sobre a ressurreição, que é muito importante. Tá certo? Observa como esse capítulo é vasto. Tá certo? A gente vai ver acontecimento por ocasião do arrebatamento. O que vai acontecer por ocasião do arrebatamento? Então vai acontecer muita coisa. O arrebatamento da igreja, não é isso? Trata-se da subida dos crentes salvos aos ares para o encontro com seu Senhor. Embora estejamos diante de um dos grandes mistérios mencionados nas Escrituras, iremos analisar alguns detalhes deixados. Então a gente vai ver aqui o que vai acontecer. A gente vai ver o grande brado, né, a voz do arcanjo, o som da trombeta, mas a gente vai ver também que a ressurreição e transformação dos salvos. Aí, na sequência da transformação, do arrebatamento, da ressurreição e da transformação dos salvos, a gente vai ver o tribunal de Cristo. E o que é o tribunal de Cristo? Esse tribunal de Cristo não pode confundir com o grande trono, o grande tribunal de Deus, do juízo final. Esse tribunal aqui vai julgar as obras, mas vai estar todo mundo lá no céu. E aí a gente tem aí os galardão, né? Os valores, que podemos interpretar por valor, certo? E a gente tem ouro, prata e pedras preciosas. E nós temos, né, feno, madeira e palha. E essas obras vão ser testadas no fogo, para ver se realmente foram obras feitas com sinceridade, na presença de Deus, se são obras válidas.
tá certo? Porque aqui é uma enganação, tem muita gente enganando aí. E tem muita gente aplaudindo e dizendo até que é Deus. E não tem nada de Deus, são falsos profetas. Tá certo? Então, mas muita gente vai ser salvo. Mas, infelizmente, as suas obras, na hora do teste, não vão se manifestar. Por quê? Aliás, vão se manifestar como nada, porque o fogo vai queimar a palha, o feno e a madeira. O que vai prevalecer é o ouro, a prata e a pedra preciosa. O ouro até derrete e a prata também, mas eles não são, eles suportam o calor, o fogo. Eles chegam a derreter, mas suportam o fogo. Porém, a palha, o feno e a madeira não. Ok? Então esse tribunal é um tribunal que irá julgar as obras. Ok? É bom você meditar que tem aqui alguns outros tribunais, né, o julgamento dos crentes e o julgamento final. Não confunda, viu, esse tribunal com esse julgamento aqui que vai ser em Apocalipse 5, tá certo? O julgamento final. E aí a gente tem aí um outro assunto depois, que é as bodas do Cordeiro. 7 anos de tribulação aqui na terra e 7 anos de paz e gozo, de alegria entre a noiva e o seu noivo, Jesus Cristo, tá bom? Lembrando que a noiva é uma figura de expressão e o noivo também é uma figura de expressão. Eu quero desde já agradecer e lembrando que o nosso 5º capítulo traz aí o assunto da 70ª semana, né? Acredito eu que de uma forma mais específica, né? E a gente vamos entender para quem é direcionada essas 70 semanas. Diz respeito a quem, né? Aonde a igreja se encaixa aqui, né? A gente vai entender com certeza muitas coisas. Então peço que você fique atento e estude. Faça como Daniel, busque a Deus, né? De uma forma focada, né? Se posicione, busque a Deus com humilhação, com pranto, para que Deus venha te dar um discernimento dentro desse assunto que é de extrema importância para nós. Deus abençoe e a paz do Senhor.